agregou muito ao que nós vamos falar nessa noite, que é o Salmo 104. O título da mensagem eu coloquei aqui: Louvor ao Deus Criador. A glória da criação de Deus, ou contemplando a criação de Deus. E aí nós vamos ler o Salmo 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da Tua morada. Tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Lançastes os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, e as águas ficaram acima das montanhas. A Tua repreensão fugiram, a voz do Teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Pusestes as águas de divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes do vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desfere o seu canto. Do alto de Tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de Tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais, e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor, e os cedros do Líbano que Ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora e o seu ocaso, dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos fugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas Tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das Tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formastes para nele folgar. Todos esperam em Ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu corpo. Envia-se o Teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por Suas obras. Com o sol olhar para a terra, Ele fez tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação e me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. Grandioso Deus, eterno Pai, graças damos ao Senhor, Deus, por nos ter aqui, estamos sustentados. Eu te peço, Deus, que possa estar nos usando para o nosso momento do Senhor,
vendo sério que Ele vai transformar as tua palavra. Eu te peço, Pai, crendo, peço perdão pelos meus pecados e minhas falhas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, como a irmã Estela cantou, ela até citou aqui, ó, nós vemos, ouvimos e sentimos Deus em algumas situações. O Salmo 104, ele é um paralelo ao livro de Gênesis, que diz respeito à criação. Como, por exemplo, lá no verso 2 desse salmo, diz o seguinte: coberto de luz, como de um manto, tu estendes os céus como uma cortina. Esse trecho, ele nos mostra quanto à criação do primeiro e do segundo dia. Também está em Gênesis 1, do verso 3 ao verso 8. Gênesis 1, do verso 3 ao 8. Diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Verso 6: e disse Deus, haja firmamento no céu das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento dos céus. Houve tarde de manhã, o segundo dia. Esse paralelo que o Salmo 104 com o Gênesis 1 em relação à criação é desde o primeiro ao sétimo dia. Nós vamos citar só esses dois aqui, que não vai ser o alvo da mensagem. É só para vocês compreenderem. Mas o que me chamou mais atenção no Salmo 104 não são esses paralelos em relação ao livro de Gênesis, mas a maneira que o salmista ele descreve ele. O título foi Louvor a Deus, Criador, a glória de Deus, a criação de Deus, e contemplando a glória de Deus, os títulos que eu dei para esse salmo. Por quê? O salmista ele louva a Deus por quem Deus é e pelo que Deus fez. Para compreendermos isso melhor, vamos entender o significado de louvor. O que é louvor? Ato de louvar, de exaltar e glorificar algo ou alguém. Então foi isso que o salmista fez. Ele fez essas duas coisas: ele exaltou algo que Deus fez e exaltou alguém. Quem? O próprio Deus. E aí, eu gostaria de ler com vocês novamente o Salmo 104, todo, mas de uma maneira diferente. Aí eu vou pedir a participação do meu irmão para representar Deus para mim aqui na frente agora. Eita! Mas vai ser só a figura, tá? Não vai fazer nenhum milagre não, viu? É coisa tranquila. Pode ser o irmão Jairus. Por favor. Então, o que acontece? Por que eu trouxe ele para representar Deus? Nós vamos ler por quê. O salmista, em partes do texto, ele fala de Deus com ele. Nossa, esse é o caso favorito, para você entender. E depois ele fala de Deus. Então nós vamos ler todos esses trechos. Eu vou ler falando com Deus, exaltando a Ele, e em outro momento eu estava falando dele para vocês. Deu para captar a ideia? Então nós vamos ler a partir do verso 1, na parte dele. Salmo 104. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu. Como tu és magnificente, sobre esse tipo de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina. Pões nas águas o ligamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes os teus anjos ventos
e a Deus no início da parede de fogo. Lançastes o fundamento da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomastes o abismo por vestuário e a cobristes. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiu. A voz do teu trovão bateu na retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até ao lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas, divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam sua sede. Junto dessas águas, delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem defere o seu canto. Do alto de tua umbrada, regas os montes, a terra parte-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais, as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá bem ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Verso 16, ele fala do Senhor. Avigoram-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, e que as aves fazem seus ninhos. Quanto a cegonha, a sua casa é nos prestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe das trevas e vem a noite, no qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos fugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Enviando o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho, para seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizestes, cheia está a terra das suas riquezas. Eis um mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formastes para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o reconhecem. Se abres a mão, eles se partem. Se oculta o rosto dele, eles se perturbam. Os que cortas a respiração morrem e voltam ao morro. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor para as suas obras, por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a fez tremer. Toca as montanhas e elas fumeram. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhes agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareça da terra os pecadores, já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma, Senhor. Aleluia. É o cara. Então, o que eu quis mostrar aqui? O salmista, em algum momento, ele fala de Deus, ele reconhece o que Deus fez. E em outro momento ele fala para as pessoas: olha, Deus fez isso. Eu te louvo pelo que você fez, pelo que o Senhor fez. Olha o que o Senhor fez. O Senhor fez isso, isso, isso. É nesse sentido. Então, eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus pelo que Ele é. Ele é a mãe de fazer tudo isso. E esse Salmo 104, nós vemos Deus nos mínimos detalhes. Ele faz a criação, Ele cria todas as coisas. Obrigado. Ele faz todas as coisas. Ele fala ali que Ele faz o campo, Ele faz o mar,
disso tudo ali, ó, ele tem suprimento para os homens. O homem sai da praia, ele fez tudo perfeitamente, como perfeito ele é. E aí eu louvo a ele e vejo o que ele fez. Não só glorifico, mas eu preciso ver o que ele fez, entender que foi ele que fez e por isso eu glorifico a ele. No Salmos 19, verso 1, nos diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, quando me veio esse título, né, de louvor ao Deus Criador, né, ou a glória da criação de Deus, contemplando a criação de Deus, é bem isso que me veio ao meu espírito. Hoje eu não vi a lua, mas antes de ontem eu vi. Ontem também eu vi, mas antes de ontem me chamou muita atenção. Quem pôde contemplar aquilo que Deus fez? Alguém aí viu a lua, como é que está bom? Antes de ontem, né? Que espetáculo! Isso, mas a azul estava ontem. Antes de ontem ela estava azul, não. Ela estava bem amarelinha. Igual uma anjinha, não tem barco. Então, nós precisamos. Deus ele se revela a nós através da sua palavra e se revela a nós através daquilo que ele criou. E nós, quando valorizamos isso, vemos Deus nessas coisas, nós aprendemos a cuidar daquilo que Deus fez. Não jogando papel no chão, são os pequenos detalhes. Por quê? Aquela coisa básica, né? Joga papel no chão, tem a chuva, joga poeira, entope, depois eu reclamo que está tudo alagado. Eu mesmo contribuí para isso. Eu não cuidei daquilo que Deus fez. Então nós precisamos entender que para louvar a Deus, eu preciso de atitudes para que Ele perceba que eu estou glorificando a Ele e louvando a Ele. Nesse sentido, nós vemos que Deus, Ele fez as coisas, nós cuidamos. A irmã, na canção dela, falou um sorriso do irmão. Nós vemos. Quanto em mais outras coisas, nós vemos a grandeza de Deus. E nesse exemplo que eu dei da lua, eu estava indo ao trabalho, aí eu parei no alto do monte ali, tirei a foto. Meu celular é uma maravilha, a foto ficou daquele jeito que só eu queria, que estava lindo como eu estava vendo. Nem tive como postar a foto porque não ficou bom não. Mas aí, e aí, no caminho, um rapaz sempre encontrou ele, se te encontrar, ele me parou. Você viu como que a lua está? Obra de Deus. Obra de Deus. As pessoas, elas deslumbram por aquilo que Deus faz, mas não glorificam a Ele por aquilo que Ele faz. É bonito e tudo e tal. Não, vamos glorificar a Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. É Ele que é capaz de fazer isso. Então, o Salmo 104, ele é um hino de louvor à criação e à providência de Deus, que nos mostra a visão de Deus como Criador e detalhista provedor. Ele fez lá o mar, aonde passa o navio, aonde tem os peixes, aonde vai lá o camarada que pesca, então tem a provisão de Deus ali no mar. Ele fez lá o pasto, lá os animais comem, o homem vai lá, mata o animal, come também. Tudo a provisão de Deus nesse sentido. Imagina.
nós precisamos, nesses detalhes, entender que é só Deus mesmo. É só Deus mesmo. E nesse exemplo que você citou, Cida, aí você imagina o mar ali, você falou que Deus não controle. De fato, Deus está no controle, no domínio de todas as coisas. Às vezes nós vemos o caos ao redor, mas Deus ainda está no controle. Porque poderia ainda ser muito pior. Nós não paramos para pensar nisso. Nós passando, paramos para pensar e reclamar. Será que Deus não está vendo? Não, Ele está vendo. E por Ele estar vendo, está só desse jeito. Porque poderia ser muito pior. Pelas próprias obras más nossas. Né? O mal que assola a terra, em hipótese alguma, é culpa de Deus. É culpa do próprio homem que não cuida daquilo que Deus fez. Um outro exemplo que você falou aí, você falou do milho. E isso é milagre, é a provisão de Deus. Então, nós precisamos, gente, entender que Deus ele é magnificente, como diz o Salmo 54 lá no ensino. Ele é magnífico. Ele é poderoso para fazer exatamente aquilo que nós não podemos. E Ele está no controle de tudo, no controle das nossas vidas. Na Bíblia nos fala, não me lembro a referência exata, mas que a misericórdia dele, que é pela misericórdia de Deus, nós não somos consumidos. Algo assim, vocês entenderam? Então, é pela misericórdia dele que aquele mal que aparentemente Deus não está vendo, ele está vendo e pela misericórdia dele não está pior, e nós não estamos sendo consumidos. E aí, nós devemos aproveitar essa oportunidade da misericórdia dele e arrependermos, e mudarmos de vida, andarmos em novidade de vida. Esses dias eu estava num assunto polêmico com os irmãos aí, referente à tatuagem, mas eu não vou entrar no mérito aqui agora. Só que a pergunta era: é pecado ou não? E aí, entende-se que não, mas é aquilo que a Bíblia nos ensina, que tudo me é permitido fazer, mas nem tudo convém que eu faça. Nós cristãos precisamos entender que nós estamos vistos, nós somos referências de Cristo, nós somos testemunhas vivas de Cristo, da obra transformadora da vida dele em nós. E aí nessa discussão, o meu amigo disse que muitas pessoas, elas foram alcançadas pela graça de Deus. Eu achei muito interessante o que você falou. Elas foram alcançadas pela graça de Deus, mas não permitiram que a graça de Deus transformasse a vida delas. Então essa misericórdia que Deus tem sobre nós, é a oportunidade que nós temos de andarmos de maneira correta. Renunciar à nossa carne, deixar de lado as velhas práticas e andarmos de fato em novidade de vida. Amém, irmãos? E, para encerrar, tem um hino que eu vou ter que mandar para vocês depois, que eu não me lembro, é da Cristina Bel. Eu vejo o amor de Deus em muitas coisas. Aí, como a irmã Estela nos abençoou com a canção que ela vê, sente e ouve Deus, possamos estar atentos a isso. Vamos ver Deus nos detalhes, mas vamos falar de Deus sobre esses detalhes. Não vamos perder a oportunidade. Na oportunidade que nós tivermos, vamos falar de Deus. Vamos falar o quão grande é o nosso Deus. Não tem a música lá, né? Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E assim vai. Então vamos falar o quão grande de fato é o nosso Deus. E nisso nós estaremos louvando o nome dele. Estaremos louvando pela criação que ele nos fez, nos detalhes. O céu está lindo, maravilhoso. Eita glória, é de Deus. Não perca a oportunidade de falar que foi Deus quem fez. Porque muitos acreditam que não tem Deus. Então, na oportunidade, fala que a pessoa, Deus vai tratar com ela. Amém? Irmãos, eu agradeço mais uma vez.
Queridos irmãos, é bom podermos ler a palavra do Senhor e dela extrair verdades para o nosso coração. E eu creio que é muito apropriado encerrarmos essa noite cantando "Quão grande meu Deus". A mão do mestre, a Cristina Mel, ela vai lá nas alturas, então a gente precisa de ensaiar. Mas "Quão grande meu Deus" é possível cantarmos. Vamos ficar de pé neste momento?